Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Capítulo 88. Caindo em si. Caindo, porém, em si. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde que o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Os personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizar em Salvador a retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, timado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança resoluto para sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se desvairada paixão contra o cristianismo e persegue, furioso, todas as manifestações do Evangelho nascente. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. A grande massa de crentes de todos os batizes, nas mais diversas linhas da fé, todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal, ou imantados à casca da vida a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista, satisfeito, e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida é diferente. Então, comentários. Penso que quando nós ouvimos ou lemos o título e epígrafe, antes mesmo de iniciarmos a leitura do texto do Emmanuel, nós já sabíamos que o capítulo iria discorrer sobre a parábola do filho pródigo. Também lembrei que nós já havíamos estudado essa parábola em outro capítulo de Fonte Viva, em outro texto de Emmanuel em Fonte Viva. E quando foi isso? Qual foi a epígrafe? Achei em minhas anotações que foi no capítulo 13, Ergamo-nos, e a epígrafe, levantar-me e irei ter com meu Pai. Então é certo que vamos repetir conceitos e explicações que já falamos. Bom, a parábola do filho pródigo é das mais conhecidas e repetidas, mas é tão complexa em conteúdo que todos nós já ouvimos em palestras ou em leituras
análises diferentes do mesmo texto de Lucas em seu evangelho. Curioso que apenas Lucas, dentre os evangelistas, descreve a parábola. Lucas relata também, nesse momento em que ele fala, ele relata outras parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida, e depois vem a de 2 irmãos, ou filho pródigo. Pródigo, lembramos que vai significar viver prodigamente, gastar sem guardar. O Torres Pastorinos, ao examinar a parábola, diz que no sentido etimológico, este pródigo quer dizer sem salvar. E se começarmos a comentar o conteúdo agora, depois dessa observação, poderíamos dizer que não só etimologicamente, mas sem salvar, no sentido metafórico, também é boa tradução. Porque a gente tinha, mas não guardou. O filho pródigo sabia da bondade do pai, conhecia os conceitos de honradez, de moralidade, mas não o salvou, não entendeu. Pediu a partilha dos bens, ainda em vida do pai. 1/3 da fortuna paterna, pois o restante pertencia de direito ao primogênito. Era assim o costume e as leis naquele tempo. O jovem quer a sua parte para ter liberdade de agir, sem pensar na ligação amorosa com o pai. E voltando ao Evangelho de Lucas, as 3 parábolas versam sobre o mesmo tema. Tem o mesmo argumento. É fácil de reconhecer. O pastor que busca até a ovelha perdida, ou melhor, busca sobretudo a ovelha perdida quando deixa as outras em seu aprisco. A mulher que procura o que lhe é valioso, a dracma, e sem descanso. Mas a parábola do filho pródigo aprofunda a sabedoria do pai. Estuda também a escolha que fizeram os 2 irmãos. O mais novo sai para um país distante, fica longe do país e longe do pai. Torna-se à parte, está no estrangeiro, em outro país, e cai quase ao estado animal, ao disputar o alimento, as alfarrobas, com os porcos. O filho mais velho tem um contato superficial com o pai, por isso revolta-se com o acolhimento, com a atitude do pai ao receber o filho que o tinha abandonado. Bem, sabemos que os ensinamentos de Jesus tinham um propósito para aquele momento em que ele falava. Um exemplo, nós em nossa casa espírita, quando fazemos uma exposição, um estudo aos companheiros, preparamos um tema que será oferecido ao entendimento dos ouvintes, mesmo que naquele momento em que falarmos, o assistente, o ouvinte, esteja necessitando de outra conversa, mais fraterna, mais consoladora, e até ele tem interesse em outros esclarecimentos, e não aquele que a gente está ofertando. Mas é o que nós sabemos fazer, e até o que preparamos para o momento. No entanto, Jesus observava o momento, entrevia os conflitos íntimos e os conflitos coletivos, e improvisava a narrativa, a parábola mais adequada ao momento,
e as pessoas que estavam com ele, ao redor dele. E quando então Jesus contou esse encadeado de parábolas da ovelha, da dracma, dos dois filhos, Lucas procura, sim, ele procura o contexto, a situação em que Jesus fala. Lucas já havia percebido a didática de Jesus, ir ao encontro das necessidades dos ouvintes. E ele, observando, coloca então o contexto, o que nem Mateus, nem Marcos não o fizeram, porque não contaram também a parábola dos dois filhos. Antes de transcrever a parábola, no início do capítulo 15, o Lucas escreve assim: estavam se aproximando dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este acolhe pecadores e come com eles. Contou-lhes uma parábola, dizendo: então segue a parábola perdida, da dracma perdida dos dois filhos. Pronto. Lucas fez ambientação para as narrativas que explicavam o divino pensamento de Jesus. Lucas conseguiu dizer quem ele estava e a quem ele se dirigia. Bem, anteriormente, como a gente já falou, que foi em 2020 que estudamos também essa parábola, eu encaminhei um trecho do filme Jesus de Nazaré, do diretor Zeffirelli. O diretor também ambienta, mas sobretudo na dificuldade de Simão Pedro em aceitar que Jesus vá à casa de Levi, depois Mateus, para comer entre os cobradores de impostos e as prostitutas. Pedro ouve de longe os ruídos do banquete. Olha depois furtivamente da entrada. Jesus o percebe e conta a história do filho que não assimila, por sua imaturidade, a grandeza do pai, e do filho que viveu sempre com ele e que também se revelou imaturo e infantil, apesar de mais velho, pois ao chegar do campo não se conforma em ver a festa organizada para receber o irmão. Sente despeito, inveja, sente-se injustiçado, porque sempre esteve ao lado do pai. Será que Pedro se reconheceu no papel do filho mais velho? Pastorino escreve que Jesus, e denomina Jesus como parabolista, ele escreve que Jesus deixa em aberto a questão sem dizer se ele, o filho mais velho, atendeu ou não o apelo do pai. O pai que diz ao mais velho: filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Na cena do filme, Zeffirelli faz Pedro entrar na festa e abraçar Levi. Na interpretação do diretor, Pedro entendeu. E será que Jesus continua a falar assim a todos os filhos da humanidade? E nós, os filhos, não entendemos ou não desejamos seguir a mensagem? Antes dos últimos comentários, vou também encaminhar a pintura em tela do holandês Rembrandt, 1606-1669, Nascimento e Desencarnação. O grande artista representou o filho pródigo sendo acolhido pelo pai. Ele intitulou o quadro assim: O Retorno do Filho Pródigo. Só uma informação, essa tela
Está no Museu Hermitage, em São Petersburgo, na Rússia, na fronteira com a Finlândia. Interessante que esteja na Rússia, não é? O Divaldo Franco fez uma belíssima análise sobre o momento em que o Rembrandt pinta a tela. O pintor estava na miséria naquele momento. Será que ele se identificou com o filho pródigo? Talvez. E Rembrandt consegue representar, como a gente pode ver, ouvir, os hábitos judeus e alguns hábitos que não eram aceitos pelos judeus, como os cabelos raspados, os sapatos rotos, que só os escravos andavam descalço, ele tinha que usar sapatos inteiros, que os sapatos assim eram um sinal de indignidade e outros sinais. Essa palestra do Divaldo está no YouTube para quem se interessar e ver com detalhes a linda representação que o pintor colocou de O Retorno do Filho Pródigo. Capítulo 88, Caindo em Si. Como ouvimos Emmanuel, toma um momento em que o moço judeu, distante da casa do pai, distante em dois sentidos, distante fisicamente, espiritualmente, então ele cai em si. O Torres Pastorino, traduzindo, ainda diz: abertos os olhos, considerando o seu estado, o ser entra em si mesmo, ou seja, faz um mergulho em seu íntimo e entra em meditação. Nesse estado de espírito, reconhece que vem errando. A esse despertamento pode aplicar-se o conhecido conhece-te a ti mesmo. Emmanuel, no texto, identifica o despertamento em tantos espíritos, almas, que haviam se distanciado da casa paterna. Judas, Maria de Magdala, Pedro, Paulo e outros personagens da Boa Nova que tornaram a si a tempo de realizarem salvadora retificação. Cada um dos citados por Emmanuel no texto caiu em si, entrou em si mesmo, fez o seu mergulho em momento de imensa dor e arrependimento. Judas, quando se viu o traidor do divino amigo; Magdala, quando sai da influência dos obsessores e entra na influência de Jesus; Pedro nega o Cristo e cai em si diante de seu olhar compassivo. Paulo, perante o chamado sublime na estrada de Damasco. E Emmanuel nos convida: cai em ti mesmo, sob as bênçãos de Jesus. Transfere-te da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção.